Oi, Gil! Tá aí, amor? Oi, Pati, tudo bem? Deixa eu ajustar aqui o. A Jana, a Rosana, o Adriano, aê, meu amigo! Tudo bem, gente? A Paulinha. Deixa eu colocar o assunto de hoje aqui: constelação familiar com Estela. A Estela já tá aí também. Do espaço autocura. Beleza, aí, Rosana chegando. Vou atrás da Estela agora. Aqui. Conversa já. Tudo bem, galera? Rô, tia Cleusa, Amanda, Dani, Sandra, a Gabi. Pode! Oiê! Tudo bem, mulher poderosa? Tudo Somos bem? poderosa. Eu passei perfume, você passou? Perfume, desodorante, tudo que eu tenho direito. Imagine que não. Hoje é um dia Passada, especial. Lógico, vai. tudo bem, meu amor? Eu tô tudo na paz. E você, Ana? Tudo jóia. Ó, Mari aqui, deixa eu dar um oi pro pessoal que tá chegando, a Shirley, Gabi do Rio, seja bem-vinda, Gabi, Sandra. Que legal, o pessoal vai estar aí com a gente. Olha, eu tô muito feliz, Eu porque também. não só pelo tema, né, mas a Estela é uma pessoa assim que tá no meu coração e a gente já Gratidão. aprontou algumas coisas aí junto com constelação, né, Estela? Umas aprontadas boas, Aprontada positivas. boa, que a gente não entra pra brincar pouco, não, a gente brinca muito. E a Estela Faz ainda parte. estou ajudando aí com a parte da constelação, então eu trabalho com terapias integrativas, né? E tem muito profissional bom em volta, porque a gente não pode achar que a gente dá conta de tudo e a gente não dá. Então, por mais que você estude 20, 30, 40 anos, vai ter sempre alguma coisa que é legal você indicar para um outro profissional que vai brilhar na sua experiência, na sua técnica. E o importante é ajudar a pessoa, né? Não é você dar conta de tudo, né? Terapia não é sobre isso, né? É sobre a gente unir as forças ali e poder oferecer o melhor para a pessoa, de repente sanar aquela dor e seguir a vida dela no caminho dela com leveza, né? Então a ideia é essa, vocês vão ver sempre por aqui profissionais muito especiais que vão trazer aí cada um na sua área a sua contribuição para a gente, para as pessoas, para quem passa, para quem ajuda. É um terapeuta cuidando do outro. É, Amigo, é bem esse mesmo. E hoje em dia não é só terapeuta que cuida, né? A gente cuida de um amigo, a gente cuida de um familiar, né? Então é um cuidando do outro. Então a Estela trabalha com constelação familiar. Ela tá hoje em Sorocaba, né, Estela? Sorocaba. Fui Uhum. lá conhecer o Bom, espaço muito, muito, muito especial. Passei por um monte de tratamento lá. Foi um dia lindo. Passei com a Karen também. A Karen é muito especial. Karen das Mandalas. Karen das Mandalas. Se você não conhece, precisa conhecer. Eu vou tentar Ah, trazer a Karen precisa. para conversar. Ela é muito Exatamente. E me conta, Estela, vou revelar um segredo aqui já da Estela. Estela é dentista, que não é um segredo, né? É, pois é, né? Tem também a formação, né? Ela é dentista, então, Uhum, isso. por favor, se apresenta pra gente e conta como é que foi essa migração aí de carreira da área da odontologia para constelação. Então vamos lá. O pessoal deve estar pensando assim: como assim? Me explica isso. Bom, gente, é claro que depois de um certo tempo, né? Depois de uma certa idade, a gente começa a fazer
um apanhado de tudo que a gente viveu até hoje, né? E começa a escutar muito mais o coração do que a razão. Foi o que aconteceu com a Estela aqui. E eu confesso que quando eu entrei para a área da odontologia, não era bem o que eu queria. Mas a gente vai naquele esquema, o que me dá dinheiro? Ah, a odontologia dá dinheiro. E o meu companheiro, meu esposo, né, ele é dentista também, ele falou, ah, eu vou me formar em odontologia, é a melhor coisa que tem para fazer, mas eu sempre tive um pezinho nas terapias. Nesse meio tempo, eu já fazia curso de iridologia, eu já ia atrás de reiki, tudo aí em São Paulo. E aí, isso sempre me chamando. Gostava de fazer leitura de cartas com as amigas, olha só que doideira, né? Que E legal. aquilo sempre, as terapias sempre me chamando. Mas me formei na odontologia, fiquei mais ou menos 18 anos trabalhando como dentista, até que chegou um dado momento, nesse meio tempo, eu fazendo odontologia, eu já tinha conhecido as constelações familiares. E aquilo mexeu comigo. Já há mais ou menos uns 15 anos ou mais que eu conheço as constelações familiares. E aquilo mexeu comigo e eu não parava mais de frequentar os trabalhos de constelação. Toda semana a Estela estava lá. Saía do consultório e ia para as constelações. Eu falei, gente, isso é muito louco, eu preciso me aprofundar mais nessa técnica. E fui participando das vivências. E participava das vivências e me perguntava, mas como que pode eu representar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? E como que pode a pessoa chegar para mim e confirmar, falar, nossa, Estela, você representou a minha mãe muito bem. Eu falei, gente, mas como eu representei? Meu Deus do céu, mas isso aí deve ser coisa de espiritismo, né? O que é isso? Incorporação, isso aí. E aí, daí tá, eu fui me aprofundando, eu fui lendo, pesquisando. E aí eu comecei a perceber que as constelações têm muito a ver com algo sistêmico, né? Porque se a gente se rotula assim como espiritismo, coisa de espírito, né? Assusta as pessoas. Não que eu não acredito que eu sou um espírito. Com Sim. certeza, um espírito nesse corpite aqui, isso eu acredito. Mas não dá para entrar nesses âmbitos de religiões. Não tem nada a ver com religião, as constelações. E aí, eu sempre frequentando as vivências num espaço aqui em Sorocaba, até que um dado momento eu falei assim, gente, ou eu vou fazer mais cursos de especialização na área da odonto, ou eu vou fazer na área das constelações. E foi aí que começou, gente. Olha. Comecei a fazer os cursos na área das constelações e que eram os mesmos valores. Tanto da odonto, então eu ficava dividida. Meu Deus do Sim. céu, qual que eu faço? E aí, o que que eu fiz? Eu falei assim, eu vou para as constelações, não quero nem saber. E peguei um voo, fui para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Cheguei lá, conheci um professor maravilhoso, fiquei 10 dias num curso de imersão, mexeu com a minha cabeça, aquilo abriu um leque assim, falei assim, meu Deus do céu, eu estou na profissão errada. Eu não quero mais odontologia. Nossa, gente, foi complicado. Foi muito complicado. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei na minha casa e pensava assim, viu, essa casa aqui não é minha. Tá tudo muito estranho. Que louco. Ó, virou no avesso a Maristela. E aí, como é que eu faço? Ali, quem pagava os meus cursos de constelação era a odontologia. Fiz o curso de acupuntura também. Quem me pagou o curso de acupuntura foi a odontologia. Eu não podia largar a odontologia. E fui tocando assim. Constelação, me formei daí na área de constelação, daí fazia um pouco de constelação, odontologia. Constelação, odontologia, acupuntura, até que um dia eu entrei no meu consultório e falei, pensei comigo assim, eu tenho um prazo de um mês para ficar aqui dentro. Eu vou Nossa, largar a profissão. Loucura, né? é porque é uma Nossa Senhora. difícil, né? Meu Deus, super. Eu ia dormir, eu passava a noite em claro, pensando, gente, como que eu vou largar a odontologia? Mas Estela, qual que você ama mais? A odontologia ou as constelações? Eu falei, ai, tomara que as constelações. Fui constelar isso.
Gente, uma loucura. Fui constelar, constelei minhas profissões, aí caí nas minhas constelações, aparecia assim que eu poderia ficar assim com a odontologia, com as constelações, com a acupuntura, mas eu não queria, eu queria só as constelações. Eu falei, mas como que você vai viver de constelações, minha filha? Pare para pensar. Eu falei assim, é verdade, né? Como que eu vou viver de constelações? Dei um chute no balde. Dei um Foi. chute no balde porque eu entrava no consultório que me apertava o coração. Quantas pessoas não devem sentir assim? Muito. Certeza. Dá um Inclusive, aperto no... muitas pessoas que estão assistindo aqui, tem um monte de terapeuta, muita gente que passou pela migração, né, que deve estar se identificando. Nossa, lá no Espaço Autocura, quantas pessoas não iam e eu contava essas histórias e falava assim, nossa senhora, nossa, Stella, a sua história é muito parecida com a minha, eu não aguento mais. Eu falei, minha filha, olha, mas você tem que ser raçuda, viu? Você tem que chegar e falar assim, eu vou largar e eu vou largar com muito respeito, viu, gente? Com É muito isso. respeito, porque dentro das constelações familiares entra muito a questão da hierarquia, do respeito com todas as suas profissões, todas que vieram antes, todas, viu, gente? Todas. Desde aquela que você foi lá babá e cuidou de criança, até depois que você fez um curso se tornou uma acadêmica, entendeu? Precisamos respeitar. Então eu fui me despedindo da odontologia e entrava dentro do consultório, Não. agradecia, olhava para o meu certificado. Nossa, começava a Ai, olhar a que bom você odontologia. falar disso. É, gente, sabe? Eu olhava assim, mas com amor mesmo para a profissão do odonto, sabe? Puxa vida, ela me trouxe tantas coisas boas. Meu Deus, eu não posso jamais negar que um dia eu fui dentista ou chegar e dizer, ai, credo, odontologia nunca mais. Não, imagine, eu olho com muito respeito. Então eu saí do consultório, foi um dia que eu cheguei, sentei numa maca que tinha lá, que eu atendia os pacientes de acupuntura também. E sentei e disse para mim mesma: é mais um mês. Eu não vou mais trabalhar como dentista. E Nossa! bati o martelo. Deu um mês, e as palavras têm muita força, né? Ei, Deu um mês, eu estava tirando o meu certificado dentro do consultório. Aqui eu moro em Votorantim, sou de Sorocaba, mas moro em Votorantim, o espaço fica em Sorocaba. Peguei o certificado, levei para o espaço autocura e coloquei lá na parede. Minha primeira profissão, a odontologia. Aí embaixo eu coloquei o diploma da acupuntura e lá embaixo o das constelações familiares. Então tá lá para todo mundo ver quando chegar. Eu família. trabalhei com... Sim, é hierarquia. Então eu respeito muito isso. Agradeci muito sair da odontologia, cabeça erguida, pé no chão. Não passei fome, gente. Não passei frio. Ao contrário. E a gente morre de medo. Pago minhas contas, com tudo isso que está acontecendo agora aí, do Covid, né? Eu, como trabalho com público, ficou um pouco mais dificultoso. Mas, gente, tranquilo. Não me desesperei, porque quando eu entrava ali na roda com o pessoal e comecei a fazer roda com mulheres também, e gosto de tocar o meu tambor, não sei como é que foi surgindo tudo isso na Sim, minha é vida. lindo, é lindo. E Nossa, aí, que então, legal, Ela. você vê? E aí eu confiei, falei assim, eu vou seguir meu coração, aquilo que eu gosto, e tudo aquilo, não que eu não fizesse odontologia com carinho, com amor, mas tudo aquilo que você se dedica a fazer assim, com carinho, com amor, com paixão, com tesão, gente do céu, você pode ganhar, por exemplo, odontologia me dava, um exemplo, tá, gente? 2.000. A constelação me dá R$ 100. Gente, eu fico com as constelações. É isso, é o coração, né? Exatamente, o coração falou mais alto, e aí Existem entrei de várias cabeça. formas de ganho, né, Estela? Não é Nossa, só, não dá. né? Aí fui para Farroupilha, só não fiz curso de constelação em São Paulo, mas pro restante aí dos estados, menina do céu, era só eu me encantar com a cara do professor nos vídeos da internet aí, já tava ligando e ia Agora você mesmo. tem da curso de constelação em São Paulo. Quem dá curso de constelação em São Paulo?
Agora você vem para dar o curso. Você não veio para Ó, minha filha, dar o curso. irei com o maior prazer, se as pessoas tiverem interesse, né? Porque as pessoas não conhecem ainda muito bem, né? Sobre Legal. constelações. É muito Mas irei. legal. Eu acho assim, muito importante a gente conhecer o caminho das pessoas, né? Porque às vezes a gente fica pensando, como é que será que chegou nessa conclusão? Parece que todo caminho é tão fácil, né? Hoje a maioria já foi feito pesquisa, a maioria dos profissionais estão na segunda, terceira carreira, então a gente às vezes tem que escolher uma profissão muito novo e não precisa ser para sempre, né? A gente escolhe aí muda e depois muda de novo e tá tudo certo. Como você Ah, falou, todo caminho, né, é importante. e pé no chão, claro, que a gente não vai pegar, a Estela largou a odontologia, aí também vou fazer a mesma coisa, dá um chute no balde e tal. E depois quebra a cara, fala, a Estela que passou esse conselho. Não, eu fui. Gente, chegou um ponto, foi muito forte, não foi fraquinho, não. Era entrar dentro do consultório e parecia que algo falasse, sai daqui. Aqui não tem mais nada para você. Acabou. Acabou. Entenda isso que acabou. Então eu falei, não, não tem mais, eu vou começar a chorar aqui. Eu ficava depressiva, gente, era muito forte. E foi o que aconteceu. Fui para as coisas, tô aqui com meus bonequinhos aqui na minha frente e tenho Bonequinhos feito. aí. E deixa eu te contar, a primeira vez a Ana Campos está aqui com a gente também. A primeira vez que eu tive. Ah, a Mel tá perguntando com qual idade? Com qual idade que ela mudou de profissão, Mel? Como é que foi, Estela? Com qual idade você fez a Então, virada a aí? idade, eu vou falar para você exatamente quando foi que eu desisti da odontologia. Em julho do ano passado. Olha, super recente. Deixa eu te perguntar, a sua sala de atendimento era lá no Espaço No, Autocura es- mesmo? No no espaço? espaço autocura. É porque assim, você já acompanha a constelação há muitos anos, né, Muitos, Estela? muitos anos. A virada de chave que é mais recente, mas você já estava ali, ó. Eu acho que tudo na vida, Ana, eu penso assim, o universo vai te preparando, sabe? Aos pouquinhos. Então, eu sempre trabalhei ali dentro do espaço, hoje que é o Espaço Autocura, é numa clínica. E então eu sempre trabalhei ali como dentista, eu e meu esposo, e depois de dentista eu comecei a atender acupuntura também. Então o espaço tinha, hoje tem mais ou menos, acho que umas 6 macas, mais ou menos. E eu atendi um convênio, então eu estava atendendo odontologia e atendendo muito mais acupuntura. Muito mais acupuntura. E nos trabalhos de acupuntura, as pessoas deitavam na maca e eu começava a fazer constelação com a Olha pessoa. que Você vê que brinde coisa? maravilhoso! Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso trabalhar com constelação. E a pessoa Ó, na maca se emocionava. a tia Cleusa tá falando aqui, fiz com ela, maravilhosa. É o máximo que a gente aprontou junto aí, né? Gratidão. Estela, eu ia comentar da Ana Campos, porque a primeira vez que eu tive contato com constelação, eu ainda trabalhava na empresa e a Ana Campos falou para mim, Aninha, vai ter um. Não lembro o que ela falou na minha cabeça, vou falar o que eu traduzi. Vai ter um workshop, uma É, palestra. Vambora! Fala aí, Aninha. Aí eu falei, vambora! E a gente à noite foi. E aí chegou no lugar, tal. Eu não sabia, era uma constelação, mas eu não sabia. Achei que fosse uma palestra, alguma coisa de autoconhecimento. Quando eu vi a roda, muitas pessoas aí, a Aninha falando, partiu. Ela me chamou, eu fui. Quando eu vi a roda, aí a menina contou uma breve história dela e a pessoa que estava conduzindo falou: escolhe alguém para ser você. Eu fiquei assim, né? Achei meio diferente. Aí a menina olhou para mim e falou assim: você pode me representar? E eu falei: gente, o que está acontecendo? que Eu lembro, doideira. na minha cabeça ficou assim: eu tô dentro da terapia da menina, é uma terapia de grupo, e eu tô dentro da terapia dela. E eu pensei, nossa, que responsabilidade, né? Isso deve ser uma coisa muito importante para a menina. Ela contou lá a breve história e tal. E aí eu falei, posso sim.
e fiquei, né? Não sei exatamente o que eu vou ter que fazer, mas eu posso. Não E a sei de coisa nada. foi rolando, né? A gente foi sendo posicionado. E é isso, né, que você vai comentar um pouquinho, mas eu não sei dizer, tinha movimentos que eram feitos que eu tinha muita vontade de chorar. Tinha movimento que eu me sentia sozinha, tinha movimento que eu me sentia mais confortável. E a pessoa só foi me perguntando: o que que você está sentindo? E eu não sabia se eu tinha que sentir alguma coisa. Eu estava falando o que estava no meu coração mesmo. Nossa, eu me Uhum, senti é. desconfortável assim. Quando aquela pessoa se afastou, eu me senti mal. Agora que ela está perto, eu tô melhor. E esse foi o meu primeiro contato com a constelação, desse jeito meio no susto, assim, fui jogada. E conta um pouquinho, assim, para quem nunca ouviu falar de constelação, o que é, para a gente entrar no nosso tema aí de pertencimento, mas é legal dar uma introdução aí. Uma pincelada aí. Eu sempre digo que falar de constelações é um tanto complicado. Porque a pessoa escuta e fala assim, não estou entendendo nada. Então, tem que assistir, tem que É aqui. participar como você fez. É muito. Eu digo que o trabalho das constelações é uma ferramenta de grandiosa cura, sabe? É uma ferramenta que vem para ficar mesmo e vai trazer transformações lindas na vida das pessoas. Então, o que é a constelação? A constelação, ela vai trabalhar os nossos emaranhamentos. Nós vivemos dentro de um sistema, né? Um sistema familiar. E nesse nosso sistema tem lá pai, mãe, vó, avô, bisavô, bisavó. Agora vocês imaginam quantas histórias tem lá atrás, né? Quantas histórias de todos esses nossos antepassados. O Bert Helling, que é o criador das constelações familiares, ele viveu uns 15 anos mais ou menos junto como missionário numa tribo Zulu. E nessa Uhum. tribo Zulu, o Bert Hellinger, ele ficava assim, maravilhado de ver como existia uma harmonia tão grande dentro daquele sistema familiar deles, né? Que interessante, como existe essa harmonia, como pode, né? E ele começou a prestar atenção como aquele povo vivia. E ele começou a perceber que dentro, então vocês veem, olha como é que eu estou falando o que é constelação. É melhor eu falar de histórias da vida do Bert Helling um pouquinho, né? Para vocês entenderem mais ou menos. E aí o Bert ele começou a analisar como essa tribo vivia, né? Ali no sistema deles. E ele começou a acompanhar e viu que eles tinham um respeito muito grande pelos antepassados e respeito muito grande pelos mais velhos. Isso era muito visível. E não é como funciona no nosso sistema, né, gente? Não vamos mentir aí. É um A pouco gente muitas diferente, né? é um pouquinho diferente eles vivem de nós. E então, Bert Hellinger, ele já tinha uma formação em psicodrama, e então ele começou a trabalhar com a ancestralidade, claro que ele foi fazendo testes, né, para ver como funcionava esse campo, daí ele foi mais a fundo para saber um pouco mais sobre os campos mórficos, que se vocês quiserem pesquisar aí na internet, tem muito assunto falando sobre os campos mórficos. E aí, então, ele começou a ter a certeza absoluta que existe esse campo, que dentro desse campo mórfico genético existem muitas informações sobre o nosso sistema, mas muitas informações. Então, ele começou a colocar uma pessoa para representar o pai, outro para representar a mãe, avô, e estando vivos ou não estando vivos. E nesses trabalhos ele percebeu que as pessoas traziam informações verdadeiras, que o consulente comprovava o que aquelas pessoas diziam, né? Então aquilo foi um choque para ele. Ele falou, puxa vida, que coisa maravilhosa. Então nós podemos trabalhar situações, emaranhamentos, aonde para que esses emaranhamentos não sigam adiante, que é o que a gente vê muito nos sistemas familiares, né? Por exemplo, a repetição de padrão. Você, por exemplo,
casa com 16 anos e engravida com 16 anos, a sua avó. Olha que coincidência, a minha mãe também casou com 16 anos, engravidou com 16 anos. E você acredita que eu também, menina? Olha que coisa, parece que é um karma isso, né? Gente, são situações que precisa olhar. Tudo aquilo que você começa a enxergar na sua vida que está se repetindo, provavelmente você está identificado com alguém do seu sistema lá de trás. E muitas vezes você está identificado com algo que não é legal. Por exemplo, você tem alguém na família que é um dependente químico. E você tem um filho que se torna dependente químico. E muitas vezes o que a gente fala? A gente fala assim, nossa, impressionante, não? A gente falou tanto daquele avô dele, que morreu de tanto beber, agora tem esse aí também, ó, que está se afundando nas drogas, na bebida. Então, o que a gente faz? É o nosso tema de hoje, né? A gente exclui aquele antepassado, nem se fala, porque não quer que ninguém repita a história daquele antepassado. E quando você menos percebe, tem um ali, ó, chegando nos 14 anos, fazendo a mesma coisa. Por que tudo isso? Bert Helling começou a estudar profundamente tudo isso, e ele percebeu que nós estamos muito, mas muito conectados aos nossos antepassados. E conectados por um sentimento chamado de amor. É tudo por amor. Olha que lindo isso. É Então, isso quer que é, dizer... né? Constelação. Por isso que eu me apaixonei pelas constelações, quando eu comecei a entender o sentido profundo das constelações. Eu falei, puxa vida, então quer dizer que aquele meu ancestral, que eu sempre julguei ele como uma pessoa violenta, uma pessoa que só fazia coisa errada, a tendência é isso se repetir dentro da minha família, dentro da minha casa. Sim, exatamente. Porque aquele seu antepassado, aquele ancestral, ele precisa ser incluído. Alguém vai olhar. Então vem um neto, vem um bisneto e olha para aquele vovô ou para aquela bisavó e como se dissesse para ele, ó vovô, eu faço como você, eu vou beber bastante, eu vou para honrar você, tá vovô? Eu não te julgo, eu não te critico, vovô. Aí, a partir do momento que aquele sistema começa a olhar para todos esses que vieram antes, que eles fizeram como eles puderam fazer, que está tudo bem, que está tudo certo, do jeitinho que ele faz parte também, eu vejo você, eu incluo você, e falar dele, sim, só não ficar falando do negativo, porque bebê. Não, fala as coisas positivas que ele fazia. Então, você vai estar incluindo aquele seu antepassado, e aí a sua vida parece que... Isso eu falo e eu comprovo, porque eu fui uma pessoa que julgou muito meu avô, pai da minha mãe. Nossa, sempre, nossa. E cheguei até a ter uma postura arrogante, porque é isso que nós fazemos na maioria das vezes, porque nós nos colocamos maiores que os nossos ancestrais, Sim. porque você estudou, né, bem? Né, Ana? Você estudou, teu ancestral não estudou. Então, quer Isso dizer, é nem mais venha importante, discutir. né? Exatamente. Não venha discutir comigo porque eu tenho curso superior. Entendeu? Você é um semi-analfabeto, então você está diminuindo aquele que vem antes de você. Você está desrespeitando a hierarquia. Você não sabe por que ele não pôde estudar. Você não sabe o porquê que ele não conseguia alcançar aquele sonho na vida dele. Você não sabe. Então, é aquilo que Jesus já dizia: não julgueis para não ser julgado na mesma E proporção. muitos abriram mão dos seus sonhos pessoais para dar uma oportunidade para os filhos, né? É, exatamente. E muitas vezes os filhos fazem algum curso aí superior, qualquer profissão, mas por amor aos pais. Às vezes a mãe era o sonho da mãe, e você faz aquela faculdade, qualquer outro curso, você faz assim como para presentear a sua mãe. E no campo das constelações existe uma dinâmica onde você coloca a pessoa de frente com a mãe ou com o pai e devolve para ela aquilo, entendeu? O sonho dela. É linda, aí você fica leve, leve e solta. E foi, puxa, não preciso mais A dor carregar. nas costas vai embora. E olha, gente, e é verdadeiro isso.
senti na pele, eu senti muito na pele isso, eu estava falando do meu avô, eu sempre falo da história do meu avô, porque eu queria ser muito livre, eu queria ter liberdade, voar e fazer as coisas que eu tinha vontade, e não conseguia. Aí, eis que um dia ela faz a constelação dela, quem aparece no campo das constelações? Um senhor alto, robusto, foi chamado no campo das constelações para representar o meu avô. Caramba! Aí, quando eu me vi de frente com o meu avô, eu falei, o que que o meu avô tem que ver com a minha liberdade? Aí que eu entendi. O meu avô foi o homem mais livre, mais liberto do meu sistema. O meu Oh, avô, ele se relacionou com várias mulheres, e vou falar uma coisa para você. Nenhuma das mulheres eram rivais. Todas se davam bem. Os filhos delas interagiam com os filhos da outra. Uma boa. Todas elas. habilidoso! É, Habilidoso ele era! habilidoso. E a Estela que olhava e ficava, nossa, como que pode? Não. Você não se arrepende, vô? De tudo que você fez? Arrepender do quê? Não, Olha, de tudo que o senhor fez. Eu falei, não, faria tudo de novo. Faria tudo. E eu ficava assim, nossa, gente, quebrei a cara. Quebrei a cara, nossa, em várias situações da minha vida. E quando eu consegui ajoelhar em frente a essa pessoa grandiosa, maravilhosa, que é o meu ancestral, meu avô negro, filho de ó, negros, neto de pessoas negros que vieram da África, né, e trabalharam como escravo aqui no Brasil. Quando eu comecei a entender tudo isso, aí eu chorei muito. Aí eu comecei a chorar, chorar, chorar e abracei muito meu avô. O homem era muito parecido com meu avô. É impressionante o campo, esse trouxe. campo mórfico que eu falei para vocês, ele trouxe essa pessoa forte, uma pessoa negra alta, sabe? E para mim era o meu avô que estava ali. Gente, mas foi muito importante isso na minha vida, que foi aí que eu me senti livre de tomar as minhas decisões na vida, de dizer isso eu quero, isso eu não quero, aquilo tá bom, aquilo mais ou menos. Eu comecei a ter essa autonomia na minha vida, que antes eu não tinha. Aí passei por uma separação, porque a mulher quando se constela muito, Quer toma ver a que nós cuidado. vai abrindo caminho? Eu costumo dizer que os maridos não gostam muito desse negócio de constelação, as mulheres mudam a cabeça. Começou a fazer terapia aí. Olha, quando um começa a fazer terapia, faz os dois. É Precisa verdade. fazer os dois, senão dá tilt, gente. E dá mesmo. E foi, aconteceu na minha vida. Eu passei por processo de separação, mas foi uma separação assim, foi uma separação total, porque a gente só mudou de casas, né? Mas foi um momento assim muito especial na minha vida, porque naquele momento que eu me separei, eu fazia muitas constelações. Então eu sempre era colocada no campo para trabalhar o meu relacionamento. Por quê que estava Isso, né? acontecendo tudo isso? Por que que eu me largava totalmente? E Bert Helling fala que um casal, quando se encontra, ele se encontra para algo maior. Eles não se encontram ali por acaso, não. Tem algo a ser trabalhado no seu sistema e no meu sistema. Então, aquela pessoa que surgiu na sua vida, ela tem algo para te dar. Grandioso. Então, aproveita, pega. Ah, mas aqueles casais que brigam, se está... Gente, calma. Calma. Existem relacionamentos, né? Relacionamento abusivo, não é meu caso, mas existem esses tipos de relacionamento que às vezes precisa separar mesmo. Mas por que que você atraiu aquele homem ou aquela mulher na sua vida? Por quê? O que que existe de parecido? Ah, não existe. Existe sim. Pode olhar lá que tem algo que essa pessoa vai ajudar a curar em você. Pode ser que você fique com essa pessoa, pode ser que você não fique mais. Mas vocês vão sair de um relacionamento de uma forma muito harmoniosa, muito tranquila. Não tem relacionamento de casais que se tornam grandes amigos? Se separam. São super amigos. E tem casais que se separam, meu Deus do céu. Não querem se ver de forma alguma, as crianças acabam sofrendo. E Bert Hellinger, ele traz muito isso para nós, que a gente precisa, sim, viver em harmonia. E nós vivemos no meio de relacionamentos.
Relacionamento com irmãos, relacionamentos com marido, com esposa, relacionamentos dentro do ambiente de trabalho. Não tem como a gente fugir disso tudo. Vocês veem que eu falei sobre o que é constelação para vocês, mas dessa forma, não usei termos técnicos, nada disso, porque isso não é da Maristel. Vai falando e já vai tratando. É isso que eu acho fantástico na constelação. E por isso que acho que hoje não tenho quase pergunta para fazer, porque assim, Estela, vai falando que a gente já vai se Ah, tratando. sim. Tá bom, exatamente. Quando você falou do seu avô, que a partir do momento que você respeitou e parou de julgar, é como se você recebesse aquela força e aquelas habilidades, né? Aquelas Uhum. características boas todas que ele tinha de ser habilidoso e tudo mais. É isso que Sim. acontece quando a gente para de julgar, a gente recebe daquele antepassado a força que ele tem. Exato, porque é como. Imagine assim, nós carregamos muitas informações, memórias dos nossos ancestrais. Eu tenho um pouquinho do meu avô, eu tenho um pouquinho da minha avó, da minha bisavó, do meu pai, da minha mãe, tá tudo aqui dentro. Como que eu vou negar essas partezinhas que tá aqui dentro de mim? Se eu negar isso, eu estou negando partes de mim mesmo. E isso vai me trazer conflitos, vai me trazer emaranhamentos. E que muitas vezes a gente fica perdido, a gente não sabe por que a minha vida tá assim, meu Deus do céu. Ó, vamos lá, eu faço assim. A pessoa quando vem constelar pela primeira vez, não conhece nada de constelação. Eu pergunto para ela, vamos colocar uma pessoa para representar você? E vamos colocar uma pessoa para representar a sua mãe? Por que a mãe, gente? Por que a nossa mãe? Tinha um professor meu que dizia que a culpa é da mamãe. Tudo é culpa da mamãe. E as mães ficam um pouco bravas, né? Como a culpa é minha? Mas Com se a gente for certeza. analisar, é uma forma, né, cômica de se falar. Claro que a gente não pode culpar a nossa mãe, de jeito nenhum. Mas primeiro passo dentro do trabalho das constelações, para quem quer entender, para quem quer melhorar algo na sua vida. Primeira coisa, gente, vamos olhar para nossa querida mãe. E olha que eu digo para vocês, não foi fácil para mim, viu? Olhar para minha mãe. Foi complicadíssimo. Olha, cada constelação que era montado, um constelador me constelava, colocava lá minha mãe, e a pessoa que representava a mim, a pessoa que representava a minha mãe, era norte-sul, né? Cada uma virada para um canto. Não E eu ficava ficava assim, perto. meu Deus, não. Eu falei assim, gente do céu, como é que eu vou ser consteladora na vida? Se eu não tenho um relacionamento saudável com a minha mãe? E é verdade, gente. Como que você vai tratar alguém se você não consegue se tratar a si mesma? Se você não tem olhar para sua mãe? Ah, eu quero ter sucesso na minha carreira profissional. E sucesso que eu digo na carreira profissional, gente, não é sucesso de ganhar din-din, não, viu? Sucesso na carreira profissional é você estar dentro daquele trabalho que você gosta, que você ama fazer. É isso que eu digo. Porque eu não digo para vocês que hoje nas constelações, faz quanto tempo que eu larguei a odontologia? Não deu um ano ainda, entendeu? Mas É. eu estou encantada em estar fazendo uma live hoje falando de constelações. Olha aí! E eu imaginava, tanto que eu até meio fugia dessas lives, internet. Não. Aí vem a Aninha aí, ó. Vamos, Estela, vamos lá. Entendeu? Aí o que eu penso? Se a coisa é boa, se isso vai trazer transformações lindas na vida da pessoa, por que não falar, Estela? Por que não levar a sua experiência adiante? E falar sobre as constelações familiares? E falar sobre constelações familiares. E não falar de mãe. Nós não estamos falando de constelação familiar, gente. Sinto muito aos outros amigos consteladores. Mas a Começo de, mãe né? é o começo de tudo. Porque da onde nós viemos? Qual é a primeira pessoa que a gente enxerga quando a gente nasce? E para quem que a gente corre quando a gente nasce? Já sai gritando de dentro dela, né? Já sai se esperneando que não quer sair. E aí quando sai, já usufruiu bastante dela ali dentro, já se nutriu bastante, né? Dentro dali do ventre da mamãe. E aí quando sai, o que ela procura?
ela procura o peito da mãe para se nutrir mais um pouco ainda. Depois, para de amamentação, e ainda a mamãe continua nutrindo de outras formas, e colocando para dormir, e de vez em quando indo lá no bercinho para ver se está respirando, e aquele cuidado imenso, para quem tem filho, quem é mãe, sabe o que eu estou falando. Mas aquele cuidado de não dormir em cima do filho, de sufocar o filho, e quando vai para a escola, e a comida que tem que fazer. E, meu Deus, ó, gente, sem comentários. Mãe é a fonte da nossa vida. E Bert Hellinger diz: êxito na vida? Êxito com a mamãe. Ai, putz, mas se eu for contar da minha mãe para vocês, você vai saber, vai me entender. E você vai reconhecer que não tem assunto, não tem diálogo. Não, eu não vou reconhecer nada. Ó, eu sinto muito, dá um jeito de você ir lá se entender com a sua mãe, porque senão, meu filho, minha filha, você está fadado a fracassar em muitos aspectos da sua vida. E é fato, viu, gente? Vocês podem começar já a pensar em uma pessoa que vocês conhecem, que está batendo cabeça, que a vida não vai para frente, que os relacionamentos nada dão certo. Vai lá, pergunta como que tá o relacionamento com a mamãe. Ah, minha mãe. Ah, minha mãe. Ah, então pronto, já esfalou tudo. Só de falar assim, já dá para você entender que ela está totalmente desconectada da fonte de vida dela. E a fonte de vida nossa é a nossa mãe. Primeiro passo para você começar a trabalhar algo em você dentro das constelações. Eu sugiro isso, mas é claro que as pessoas chegam, eu quero trabalhar, é até engraçado. Eu quero trabalhar a questão profissional, sabe, Estela? Nossa, minha questão profissional tá complicada, né? E tem até um videozinho do Bert Hellinger no YouTube, que ele faz um exercício, ele coloca a pessoa que tem dificuldade na profissão e pede um outro representante do trabalho. Então, uma para cliente e a outra para o trabalho. E aí ficam as duas estátuas lá. Ninguém se mexe. Nem a cliente e nem a que está representando o trabalho. Mas não se mexe, não sai do lugar. Faz menção de ir ao encontro uma da outra e não vai. Aí o Bert Helling, ele pega e pede para aquela que está representando o trabalho e pede para aquela pessoa se sente. Aí ele coloca uma outra representante para representar a mãe. Pergunte se o movimento é diferente. É o mesmo movimento, gente. O trabalho fica imóvel e a mãe também fica imóvel enquanto Não não. fica. É uma forma, ele faz esse exercício de uma forma assim, de comprovar que se você não consegue ir até a sua mãe, você também não consegue ir até o seu sucesso, a fazer aquilo que você tem vontade, ou ter êxito no seu relacionamento com a pessoa com quem você convive. Não tem jeito, você está desconectado totalmente. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa bonita a gente começar a entender uma das coisas principais dentro das constelações. Primeiro, entenda isso daí. Então se eu fizer uma constelação, Estela, e daí eu for lá e falar umas coisas bonitas pra minha mãe, abraçar e perdoar ela. Você perdoar a sua mãe? É porque a minha mãe, nossa, o que ela fez pra mim. Gente, esquece. Esquece. Nunca nós vamos perdoar a nossa mãe. É arrogância da nossa parte dizer que nós vamos perdoar a nossa mãe. É a nossa mãe que olha para nós e olha com amor e diz: está tudo bem, está tudo certo, meu querido filho. Mãe é amor incondicional. Agora, a gente chegar, não, porque ela me abandonou, não, porque. E daí? E daí? Você nasceu, queridinho, queridinha. Você não nasceu? Nasci. Então, quanto custa? Diz para mim, qual o valor? Dólar, euro, reais, não sei. Mas qual é o preço da vida que a mamãe te deu? Qual é? Qual? Dá um valor. Como que você vai retribuir o que ela te deu? Aí a pessoa fica quieta. É como vocês ficaram agora. Eu acho. Tem nem o que falar, né? Sem palavras. Independente do que ela fez, independente do que ela fez, ela pode.
Mas é aquelas mães que abandonam o filho numa rodovia, põe na lata de lixo. Ela deu à luz. Sabe lá o que passava na cabeça da mulher? Estela, aí já vai gerar polêmica, porque uma mulher dessa, gente, olha o julgamento. Não julgueis para não ser julgado. Sabe-se lá o que leva uma mãe a pegar o seu filho enroladinho, uma mantinha, porque ela nunca deixa ele peladinho jogado, né? Ela sempre deixa ele bem enroladinho e coloca muitas vezes no lugar onde tem movimento, onde ela sabe que vai passar alguém e deixa lá. Você imagina um estado de depressão, um estado que essa mulher estava mental para chegar a ponto de deixar um filho ali. Isso é um gesto. Bert Helling fala que é um gesto de carinho. Como assim? Gente, é um gesto de amor, é um gesto de carinho. Ela poderia simplesmente, não, vou abortar. Então quer dizer que Bert Helling, ele julga que as mulheres que abortam. Não, gente. Bert Helling não julga a mulher que aborta. A mulher também que chega a ponto de provocar um aborto, sabe-se lá também o que passou na cabeça dela. Ela não estava preparada para ser mãe. A gente Entendeu? nunca vai E ver, né, Estela? A gente nunca nunca. vai. Não, 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 não. Então, as constelações, ela abre a nossa visão. Ela abre a nossa visão, ela trabalha muito a questão do julgamento, isso é super especial, porque a gente começa a entender aquela tia, a gente começa a entender aquele tio, aquele primo, e você vê o outro lado da moeda, você vê o pai dele, a mãe como foi com ele, a vida como foi com ele. Então ele está emaranhado, mas como que você vai falar com uma pessoa dessa de constelações? Muitas vezes tem pessoas que vão para a constelação, gente, fala assim, cruz credo, isso aqui é coisa de espiritismo. Como é que Verdade. está Já chega com representando lá? preconceito, né? Uhum. Imagina, está representando lá o vô da outra lá que já morreu há mais de 50 anos. Imagina. Tem gente que não aceita. Mas não tem mais como esconder isso daí. Então o campo vai Estela, trazer essas pessoas. A gente vai ter essa oportunidade. essa Fala. história que você contou do bebezinho enroladinho, que a mãe deixa num lugar e tudo mais, eu vi uma constelação onde essa mãe que deu o filho pequeno, ela teve um primeiro filho, e aí pequeno deu para uma família cuidar, e teve o segundo a mesma coisa, e o terceiro a mesma coisa. E aí o que aconteceu? Ela, quando era pequena, ela teve um cachorrinho que ela amou muito, ela tinha 7 anos, amou muito aquele cachorro, e a mãe falou: a gente não tem condição de criar esse cachorro. Você ama muito esse cachorro, esse filhotinho? Ela falou: ama. Ela falou: então a gente vai ter que dar esse filhotinho para ele poder sobreviver. E ela ficou naquela crença de que amor era poder dar para que aquele filhotinho tivesse uma condição melhor. Olha, que Ela ficou na bacana. crença de que ela amava tanto aquele primeiro filho que ela falou: gente, eu passo por dificuldade financeira, não tenho apoio, o pai não está aqui, eu vou ter que dar para alguém exatamente porque eu amo muito. E eu acho que eu não sou capaz de criar, eu vou dar para alguém criar. E ela repetiu isso com o primeiro, com o segundo, repetiu com o segundo, com o terceiro. E depois que a filha, né, isso foi, na verdade, histórias acessadas depois, aconteceu uma constelação e a filha foi buscar história e a mãe foi para terapia e foi entender porque ela nem lembrava disso. E aí que a filha, imagina, morreu de chorar quando descobriu que tudo aquilo que ela julgava a mãe, que minha mãe não me ama, porque me deu irmão, teve o segundo, o terceiro, era amor. É amor? É. Difícil entender isso, né? Como? Que amor é esse? É um amor cego, a gente chama. Bert Helling fala, né? É um amor cego, um amor interrompido. Tem muitas crianças que foram também deixadas no hospital porque não poderia ir junto com a mãe, pelo menos uma semana. Daí ela cresce e com aquele sentimento de que ela foi abandonada. E não sabe de onde vem esse sentimento de abandono. Gente, é muita coisa que tem aqui guardadinho no nosso inconsciente, que é muito mais inconsciente do que consciente, né? É muito, e a constelação ela faz isso, acessa esse inconsciente. Por isso que a pessoa muitas vezes fala: nossa, mas que interessante, né? Eu falei: é interessante, a gente não consegue acessar o inconsciente no dia a dia. No dia a dia a gente vive no automático. Agora na constelação a gente
coloca as pessoas ali para representar. Então, a sua vida passa na sua frente. A história da sua família. Aí você vê lá como que a sua vovó era com a sua mãe, e aí você vê a sua mamãe pequenininha, abraçando, ficando no colo da vovó. Aí você olha aquilo e fala, nossa, minha mãe, interessante, minha mãe também não teve carinho da minha avó. Eu falei, então, cabeçuda. Entendeu agora? Por que que a mamãe não dava carinho pra você? É. E aí, o que que acaba acontecendo com a gente? A gente olha para nossa mãe de uma forma mais carinhosa, né? Aí a gente se coloca no nosso lugar com a pequena, a filha, e começa a entender. Fala, pô, minha mãe deu o que ela pôde, o que ela sabia. Olha, e eu julgando minha mãe. E claro que é um processo, assim, não é do dia para a noite, né, gente? Na primeira constelação, você já vai chegar na sua casa olhando com um novo olhar para sua mãe. Mas ainda muito tímida, né? Muito tímido. E o que a gente costuma dizer também, dentro do trabalho das constelações que Bert Helling fala, que a filha mulher que tem dificuldade de relacionamento com a mãe, ela, ela está, ela está pobre do seu feminino, tá? Da sua sensualidade. Porque quem que ensina a ser sensual é o pai ou é a mãe? É a mãe, é que é o feminino. Então, muitas mulheres acabam assim, não tendo vontade de se arrumar. O feminino dela está muito, muito, muito escondido. Muito. E eu tinha muito isso. Eu lembro que alguns consoladores chegavam para mim e diziam isso para mim. Você tem um feminino bonito, Estela. Você tem que trabalhar esse seu feminino. Eu falei, que é história de feminino? Que é isso, feminino, né? Quem quer esse Que feminino feminino? Eu sou aqui na mulher. porrada? Exatamente, Ana. Essa era a Estela. Vou te dar um burro na cara. Gente, você vê, é inconsciente. Eu tinha uma postura parecida com a do meu avô. Entendeu? Essa postura de ó, valentão e tal. Não me tocava. E aí depois, e esses meus professores sempre falando, você precisa trabalhar esse seu feminino, você tem um feminino bonito, tem que trabalhar. E quando eu trabalhei esse meu feminino, comecei a trabalhar bem esse meu feminino, quando me dei conta, estava trabalhando com roda de mulheres. Olha esse cabimento. Lindo! Olha como uma coisa chama a outra. Eu falei, que interessante. Quando que eu imaginava trabalhando em roda de mulheres? Por quê? O meu feminino estava gritando, entendeu? O meu feminino estava chamando outras mulheres. Até então, eu estava afastado do meu feminino, que era minha mãe. Então, eu era filhinha de quem? Eu era filhinha do papai. E a mulher que é filhinha do papai, o que acontece? Ela está casada com o papai. E quando ela se casa, quando ela encontra um outro companheiro, escuta, aí, mulherada, hein? Vocês que são filhinha de papai. Presta atenção. Presta atenção, vai quebrar a cara. Então, essas filhinhas, as filhinhas do papai, elas sempre vão em busca de encontrar um homem parecido com o papai. Aí elas quebram a cara porque não é parecido com o papai. Você não é com meu pai, porque meu pai, ai, porque meu pai, ai, meu pai. Então vai ficar com seu pai, casa com seu pai. Mas ela já está casada. Então acaba ocorrendo conflitos entre o casal, porque ela é filhinha do papai. E para os homens, que é a maioria filhinho da mamãe, né? Que, ai, tu não vê as noras com as sogras? É um dilema. É ou não é? Porque o que acontece é isso, a mamãe protege muito o filho homem. E o filho homem casa, se separa muitas vezes, vai para onde? Pra casa Vai para da uma, mãe. vai para casa da mamãe. Daí a mulher vai isso, vai lá para sua mamãezinha lá. A sua mamãezinha cuida bem. Claro, ele é o filhinho da mamãe, porque ele não tem um relacionamento saudável com o pai. Então, o filho homem ele acaba sendo o queridinho das mulheres, que Bert Helling É, fala. Fala. tem caso que a mãe casa com o filho nesse sentido? Sim, muito caso. E a filha casa com o pai. Entendeu? Então isso é tudo inconsciente. Daí ela vai para um casamento, ou ele vai para um casamento, e ele não consegue ser um marido por completo para aquela esposa. E aí você coloca ali no. São casos e casos, tá? São casos e casos. Mas isso aparece muito, muito, muito no campo das constelações, o filhinho da mamãe. E aí o cara tem que rebolar para sair disso, viu? Porque é muito forte, gente.
Você precisa pedir para a mãe liberar aquele homem, aquele filho. E às vezes você coloca no campo ali, a pessoa que está representando a mãe do homem, ela fica um tanto resistente. Porque ela se coloca melhor que a nora. Então a nora precisa olhar para essa sogra e ver que ela jamais vai ser substituída. Ela é a mãe, ela vem primeiro, ok, tranquilo. E eu sou a esposa do seu filho. E Uhum. isso a gente vê muito que não é respeitado. Por isso, os relacionamentos acabam não dando certo. E não vai dar mesmo, gente. Não tem como dar certo. É muito emaranhado. É muito coisa para ser olhado, para ser trabalhado. No Tem campo que pôr da a justiça, ordem, né? é. Você vê, é tão lindo o trabalho dentro do direito sistêmico, né? Que os advogados, os juízes, eles estão trabalhando desta forma, colocando os casais num trabalho de constelações, para que um olhe o sistema do outro. E Olha, olhando o sistema um do outro, eles começam a compreender, né, aquela raiva, aquele sentimento de desprezo, ameniza. E a pessoa começa a olhar com mais respeito. E muitas vezes acontece do casal voltar a dar certo. Foi o meu caso, o caso de algumas pessoas que eu já constelei também. Já ouvi casos também de pessoas que eu conselhei que queria voltar com o marido e depois voltou, daí não queria mais aquilo, daí queria que eu desfizesse o trabalho. Eu disse, gente, isso aqui não é trabalho, não. Isso aqui é algo sistêmico. Imagina. pera. É. Mas olha que interessante. Ela fez o trabalho das constelações porque ela queria muito voltar com o esposo. Aí fez o trabalho, não deu um mês, ela voltou com o marido dela. No período que ela voltou, provavelmente devia existir mais alguma coisinha que precisava resolver entre eles. E aquilo foi resolvido. E Resolveu aí partir pra próxima. ela tirou dela o sentimento de culpa que ela tinha, porque houve uma traição, e ela queria muito reparar isso daí. Quando ela viu que a culpa não era só dela, porque não existe culpados, não existe vítimas dentro da constelação também, vítimas e algozes, não existe isso, viu, gente? Ah, mas ela me traiu, ele me traiu. Você atraiu esse traidor aí na sua vida. Você precisa Tira a aprender uma capinha coisa. dela, joga a Hã? capinha vítima. Isso, pode tirar. Dentro das constelações não tem esse negócio de chegar e meter a lenha lá no companheiro, na companheira. Você tem que ir para constelar e tomar consciência de que você está aí passando por uns conflitos e que você tem consciência que você foi a causadora de tudo isso que você está vivendo. Você atraiu essa pessoa. Quando você vai com esse pensamento, gente, metade da sua constelação já está resolvida. Mas você não Estela, vai. você Fale. acredita que a gente só tem 2 minutos? Que passou? A gente nem Eu não conseguiu. acredito. Você vê Dois como a minutos? constelação, Tá ela é vendo, um gente? assunto que eu falei, hoje eu não vou nem ficar perguntando tanto, porque é uma coisa que flui, é tanto conhecimento, gente, é tanto Ah, é conteúdo muito. isso. É muito. E a gente vai se tratando, ouvindo a Estela falar, é tão gostoso. E aí já fala demais. E tá tudo certo, tá tudo certo. Então, assim, eu acho que fluiu, o pessoal acho que com certeza foi sentindo aí, e para quem nunca teve contato, começou a ver a profundidade de tudo isso. Queria te agradecer e Eu com também. certeza te convidar para voltar. Ô, minha filha, deixa o bichinho ir embora, estaremos de volta. Tá trancando nós em casa. Mas podemos Obrigada. falar. Mais adiante a gente pode falar de escolher um tema aí que o pessoal aí A quiser gente saber um pode pouquinho tentar mais. voltar com pertencimento e falar um pouquinho do pai. Acho que vai ser legal para E valorizar. do E pai, pelo menos falei da mãe. a gente Maravilha. pega só isso e o resto acontece sozinho, não precisa de roteiro, não. Ai, sozinho. Ah, e eu queria fazer uma dinâmica com o pessoal, tá bem? Então, desculpe a vocês, Imagina, porque o pessoal constelação é volta, a assim gente mesmo. faz na próxima, não tem erro. Isso, a gente faz na próxima.
para não dizer que eu tô mentindo, ó, os bonequinhos estavam todos aqui posicionados já, ó, os dois sistemas, Vai aqui acabar em bonitinho. 3. Três. Beijo, meu amor.